Olá, eu sou o Diego e esse é o Cafezinho, o programa de férias aqui do podcast Parentalidade Preta. A ideia é você parar aqui 20 minutinhos, pegar um café e ouvir alguns trechos da primeira temporada que eu separei aqui para trazer de novo como um flashback. Para você que chegou agora, eu tô entre temporadas, estou começando a produção da próxima, que deve voltar em algum momento, mas nem por isso a gente vai ficar sem podcast. Eu vou trazer aqui alguns trechos das trocas que a gente teve no segundo semestre de 2022, caso você tenha perdido alguma coisa. Então, a cada 10 dias, eu venho aqui e compartilho um trecho que eu acho importante pra gente matar a saudade e se preparar para a próxima temporada. A gente vai começar com um papo sobre negritude e pretitude com ele, o Mauro, do Afroestima. Queria que você comentasse um pouco a frase do seu conterrâneo, como eu tinha falado, do Djonga, que é: sou preto no Brasil, qualquer mal pra mim é pouco. O que essa frase significa pra você? Não, eu confesso que eu não. A primeira vez que eu tô ouvindo ela assim foi hoje, né? Eu ainda não tinha ouvido, mas eu entendo que isso se refere à naturalização mesmo das violências que nós, como pessoas negras, sofremos no Brasil. Uhum. Ou seja, tudo de ruim ainda é pouco, né? Não basta só a fome, né? A precariedade no emprego. Uhum. E ainda assim, quando a gente consegue avançar um pouquinho com política de cotas, e parece que, eu até costumo dizer, quando você ataca, né, você desafia a supremacia branca, ela contra-ataca, né? Sim. Então, assim, quando a gente anda um pouquinho, por exemplo, com política de cotas, né, a gente se depara com uma eleição de uma pessoa totalmente reacionária, e a gente cai num momento muito conservador, em que tudo isso é questionado, enfim. Então, eu acho que é um pouco disso, né? Que tudo pra gente de ruim ainda é pouco, né? A gente fica esperando os dias melhores, mas para as pessoas é isso. E eu vejo, né, só para avisar, como por exemplo, quando foi assassinada a Marielle, e não bastando ela ser assassinada, né, da forma que ela foi, as pessoas ainda espalhando fake news que ela era mulher de traficante, sabe? Nem para respeitar a morte de uma pessoa negra. E depois eu fui reparando que isso é um modus operandi, né? Morre uma pessoa preta, como foi no caso de George Floyd dos Estados Unidos, e começa a espalhar um monte de fake news dizendo que ele era associado ao crime, que a pessoa associada ao crime. Ou seja, é uma forma de justificar a morte dela, sabe? De banalizar, enfim. Então eu entendo muito nesse sentido. Ainda associa a estereótipos, né? Então os estereótipos para justificar, né, aquele atravessamento, enfim, a morte ou qualquer outra associação negativa, né? Acho que realmente é isso, né? Então, quando fala qualquer mal para mim é pouco, é porque as pessoas devem também achar mais coisas para imputar, né, em qualquer conduta que fuja ao padrão, digamos ali, colonial, inclusive, né? É aquela frase também do Ed Rock no Racionais, no Nego Drama, que ele fala: me ver preso, pobre ou morto já é cultural. Sabe? É algo que, tanto que ninguém se espanta com chacina, né? Periferia, sumariamente, né? E já imagina que está associado ao crime, né? Uma forma que eles não deixar que se crie uma consciência de que as pessoas morreram por serem quem são, por morarem, né, onde vivem e tudo. Então, que as pessoas puderem fazer, e o Brasil é um país antinegro, né? Que as pessoas puderem fazer para piorar a nossa vida, né? Trabalhando para isso. Esse foi um trecho do Parenta 1, podcast Parenta, o primeiro episódio de estreia com o Mauro do Afroestima 2. A gente falou sobre negritude, sobre pretitude, falou um pouquinho da história do negro no Brasil e chegamos a essa conversa, que foi muito bacana e me enriqueceu bastante. Espero que você goste. O link tá aqui na descrição do episódio, se você quiser chegar lá, é só clicar e dar o play. Vou aproveitar esse intervalo aqui para falar da nossa campanha de financiamento coletivo, que está lá no apoia.se/parenta. O link está na descrição desse episódio. Lá você consegue ajudar financeiramente o podcast Parentalidade Preta para que a gente possa melhorar a nossa produção. Se você ainda não conhece o podcast Parenta, vai ver em qualquer episódio, inclusive nesse que eu recomendei, que a introdução ela tem um ar de imersão. É um documentário que vem levantando o assunto do tema que vai ser debatido. Então é para essas introduções que eu gostaria de ter capacidade de pagar um site que disponibiliza essas trilhas e vão dar um pouco mais de emoção para elas. Então dá uma chegada lá no apoia.se/parenta. Lá tem todas as instruções, você cadastra seu cartão de crédito e o apoio mensal chega aqui pra gente continuar a produção, beleza? Bom, vou trazer aqui o segundo trecho do nosso cafezinho, o programa Parenta 2, com a Ariane Conzatena,
A gente falou sobre psicologia preta e falou um pouco de como isso interfere e influencia no nosso bem-estar. Foi um papo bem bacana, bem descontraído, muito bom, aprendi muito, espero que você goste. O que mudaria se uma visão afrocentrada fosse aplicada às questões psicossociais do país? Já falando de enxergar isso de fora, né? Pergunta de 1 milhão. O que mudaria? Mudaria tudo, né, Diego? Nossa, com certeza. Que mudaria. Meu sonho. A gente nem ia estar conversando aqui agora. A gente poderia se dar o luxo de estar falando sobre arte, com certeza. Sobre Sim. matemática, sobre esporte. Exatamente. Eu precisaria estar falando sobre, não só, né, mas também sobre racismo. Mudaria tudo. Mudaria que a gente poderia ver os nossos mais velhos envelhecerem, mudaria Sim. Que a gente não precisaria ter medo enfim, ter medo se os nossos companheiros vão voltar para casa, a gente não precisaria temer uma violência obstétrica na hora de parir, a gente mudaria tudo. A gente não olharia nossa espiritualidade como religião, ela faria parte do nosso cosmo de entendimento comunitário. Seria uma ética de viver, de vida, Sim. E não algo que é feito de modo clandestino. Mudaria que a gente, talvez, conseguiria resgatar nossa autoestima intelectual, que sempre foi implacável na história Sim. da nossa humanidade. Mudaria completamente tudo. Eu não nem sei o que. Eu não sei. Às vezes eu me pego nos meus momentos. Tem uma parte da psicologia que diz que quando a gente está muito ansioso, seria importante a gente trabalhar um pouco a imaginação para um lugar confortável e seguro. Às vezes eu paro no meu dia tenso e fico imaginando um lugar ideal assim. Enfim, mas eu acredito que seja possível, não nessa perspectiva dos contos, né, de fada e viveram felizes para sempre, mas eu acredito sim que a gente tem possibilidade de criar uma perspectiva de um Estado autônomo, tal como os quilombos foram. Sim. Não é mítico isso? A gente tem na nossa história um Estado que viveu de maneira independente por décadas. Sim. E eu acredito que seja possível de replicar, como já tem, né? Já tem em micros proporções, mas já existe. Sim. Um modelo bem factível mesmo, né? E a gente vai ficando por aqui com um cafezinho, o programa de férias do Parentalidade Preta. Obrigado por tomar esse café comigo. Qualquer coisa é só me chamar lá no @Parentalidade Preta no Instagram. Assim que eu tiver um tempinho, eu te respondo. Daqui a 10 dias eu volto. Nesse meio tempo, respira, beba água, não responda de primeira e se cuide. A gente se vê logo.